Pedro não era o mais culto, não era o mais estratégico, não era o mais diplomático, mas era o mais intenso. Quando Jesus o chamou às margens do mar da Galileia, ele não pediu garantias. Largou as redes e foi. Era impulsivo. Falava antes de pensar. Agia antes de entender, mas amava com força. Foi Pedro quem disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Foi Pedro quem andou sobre as águas. Enquanto os outros ficaram no barco, ele desceu. Afundou depois? Afundou. Mas saiu. Era esse tipo de homem. Corajoso o suficiente para tentar. Frágil o suficiente para vacilar. E então veio a última ceia. O clima era estranho. Jesus falava sobre traição, sofrimento e morte. Os discípulos estavam confusos. Pedro estava convicto. "Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte." Convicção não faltava. Mas Jesus olhou para ele, não com reprovação, mas com verdade. "Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Aquilo não fazia sentido. Negar? Ele? O mesmo homem que tinha largado tudo? O mesmo que enfrentou tempestade? O mesmo que declarou fé diante de todos? Pedro não conhecia sua própria fragilidade. E quase ninguém conhece. A queda raramente começa na fraqueza. Ela começa na autoconfiança exagerada. Horas depois, no Getsêmani, tudo mudou. Tochas rasgaram a escuridão. Passos apressados. Soldados. Judas se aproximou e Pedro reagiu do jeito que sabia. Força. Sacou a espada, golpeou um dos servos, cortou-lhe a orelha. Ele ainda achava que o reino seria defendido no grito, na lâmina, na reação. Mas Jesus o interrompeu. "Guarde a espada." Pedro não entendeu. Ele estava disposto a morrer por Jesus, mas não estava preparado para ver Jesus se entregar. Coragem ele tinha, compreensão ainda não. E então veio o momento que ninguém esperava. Jesus foi preso. E Pedro seguiu de longe. De longe. Aquele detalhe diz muito. Quando a pressão aumenta, muitos começam a seguir de longe, ainda presentes, mas não tão próximos. No pátio do sumo sacerdote, uma fogueira queimava. Era noite, fria. Pedro se misturou entre os que estavam ali. Ele queria saber o que aconteceria, mas não queria ser associado. E então uma voz feminina rompeu o silêncio. "Você também estava com ele." O coração disparou. Todos olharam. Pedro respondeu rápido demais. "Não sei do que você está falando." Primeira negação. Talvez ele tenha pensado que aquilo acabaria ali, mas não acabou. Outra pessoa insistiu: "Você é um deles." Segunda negação. A tensão aumentava. A identidade estava sendo pressionada. E então, pela terceira vez, alguém afirmou com convicção: "Eu vi você com ele." Pedro perdeu o controle. Jurou. Negou com mais força ainda: "Eu não o conheço." E então, o som. O galo cantou. Mas o som mais devastador não foi o do galo. Foi o olhar. Jesus, mesmo preso, voltou o rosto e olhou para Pedro. Não foi um olhar de ódio. Não foi desprezo. Foi verdade. Um olhar que dizia: "Eu avisei." Mas também dizia: "Eu ainda sei quem você é." Pedro lembrou das palavras e saiu. Saiu correndo. Chorou amargamente. O homem que prometeu fidelidade absoluta descobriu que não era tão forte quanto pensava. E aqui está o ponto que poucos encaram. Pedro não caiu porque não amava Jesus. Ele caiu porque superestimou a própria força. Ele confiava na própria coragem mais do que dependia da graça. E quando a pressão veio, a estrutura interna revelou rachaduras. Aquela noite quebrou Pedro. Não foi apenas culpa. Foi desilusão consigo mesmo. Ele acreditava que era diferente, especial, inabalável. Mas descobriu que também era humano. E talvez seja exatamente por isso que essa história atravessa séculos. Porque todos nós já fizemos promessas que não cumprimos. Já juramos lealdade e vacilamos. Já acreditamos que jamais faríamos algo até fazer. Pedro representa o discípulo apaixonado, mas também representa o ser humano em conflito.
Ele viu milagres, presenciou glória, ouviu a voz do próprio Deus encarnado e ainda assim negou. Isso desmonta qualquer ideia de que proximidade espiritual elimina vulnerabilidade. A queda de Pedro não foi o fim da fé dele, foi o fim da ilusão que ele tinha sobre si mesmo. E às vezes, Deus permite que nossas ilusões morram para que nossa fé amadureça. Naquela madrugada, Pedro não sabia, mas aquela não seria a última cena da sua história. O galo cantou, mas o céu ainda não tinha dito a última palavra. A queda tinha acontecido. Agora algo maior estava sendo preparado, porque quando Deus escolhe alguém, o fracasso não é o capítulo final, é apenas o ponto de ruptura antes da transformação. E a próxima cena seria à beira do mar.